Bom, agora nós vamos realizar o primeiro exercício, né, dentro do Sysdeia, né, utilizando o programa Sysdeia, e ver a diferença entre realizar todo esse processo de cálculo em Excel, né, que seria uma forma mais manual, e com a ajuda de um programa próprio para isso, ok? Então nós vamos aqui abrir um novo, né, modelo. O nome do modelo seria o que? Exercício 1. Vou colocar aqui marco. E aqui, bens, tal, apartamentos. Vou dar próximo. Aqui para ficar bem mais fácil de visualizar. Vou deixar só o nome mesmo. Tá? Aqui a gente vai adicionar as variáveis do nosso modelo. Ok? Nós temos então, nesse exemplo, duas variáveis. Uma é a variável independente, que seria a relação, a distância ao mar, né? Que aqui no nosso caso vai ser a relação a um polo valorizante, correto? Quanto mais próximo dele, mais valorizado é o imóvel, ok? E a variável dependente. A variável dependente, ela sempre vai ser o que a gente viu? O valor unitário, tá? Então, primeira opção aqui de variáveis numéricas é o valor unitário. E aqui o tipo já está como dependente. Eu pego e adiciono, ok? Segundo tipo, então, é a variável independente, que é a distância a um polo valorizante. Aqui eu tenho duas opções. Ou eu já mudo aqui, mas eu vi que ela já está correta, né? E eu só adiciono ela, ok? Então, dá sequência. Nesse caso, a gente faz aquela verificação que eu comentei agora há pouco, né? Valor unitário sempre vai ser dependente, sempre, 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 tá? E a distância aqui em relação ao polo valorizante, no caso, é quantitativa, correto? Por que quantitativa? Aqui a gente tem, nós temos as opções, ou é quantitativa, ou é qualitativa, códigos alocados, proxy, dicotômica, enfim, dá para alterar aqui, correto? A primeira verificação é essa, né? Se o tipo está correto. A segunda é a configuração aqui embaixo, para ver se os preset, né, trouxe corretamente. Então, nós temos que o valor unitário, a distribuição de dados, ela está como contínua. Qual que é a diferença entre discreta e contínua nesse caso? A discreta são números inteiros, tá? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 e assim por diante. A contínua é que é admissível números quebrados, né? Então, 1.2, 1.5, a área, no caso ali, valor, né? 252 e 25 e assim por diante. Aqui, no caso, tanto a variável que é de valor unitário, quanto a distância polo-valorizante vão ser contínuas, né? Porque pode haver quilometragem quebrada, correto? Então, está correto, a gente verificou. Não vamos proteger. Vamos dar finish. Vamos salvar. Eu vou jogar aqui. Deixar aqui como exercício 1 mar ao vivo. Ok? Então tá. O primeiro passo foi dado. Ok? Então, o que a gente vê? O programa abriu nessa segunda interface, correto? Nós vamos ver aqui em dados, né? Editar dados. E vamos ver aqui embaixo tem o campo da amostra, né? Para inserir a quantidade de dados que a gente coletou. E aqui a projeção. Qual que é a diferença? Aqui é a nossa amostra, né? São todos os dados que nós coletamos. E aqui vai ser o que a gente quer encontrar. É o valor do nosso imóvel avaliando. Ok? Então, nesse momento, eu vou pegar a tabelinha aqui do nosso Excel para nos auxiliar. Tá? Eu vou fazer isso aqui, deixa eu ver. Tá. E como é que funciona, né? A princípio, nesse exemplo, nós temos então 7 dados de mercado, correto? Eu vou aqui. Aqui nós temos já a primeira linha a ser preenchida, porém, eu tenho 7. Ou eu faço assim, um por um, né, até ter 7, mas é inviável, porque às vezes chega a ter 40, 50
dados. Então, eu não vou ficar clicando 50 vezes, né, em incluir dados. Eu venho e vejo, eu tenho 2, eu preciso de 7, falta 5, ok? Tá, adicionar, então veio 1 para 7. Tranquilo? Aqui no caso, então temos que preencher agora. Aqui o correto é ter nome, endereço, telefone, né? Preencher tudo certinho. Mas como é somente para nos ambientalizar com o programa, vamos deixar assim mesmo, ok? Então, nós temos que preencher a variável aqui, distância, o valor unitário, correto? Que seria, deixar aqui, valor unitário, que é a nossa variável dependente, e a distância, que é a nossa variável independente, tá? Eu vou abrir aqui. Como é que funciona no Sysdeia? Se eu copiar aqui a primeira valor unitário, eu venho aqui, vou dar um Ctrl C. Se eu vier aqui e der um Ctrl V, ele não vai colar todos os dados. Eu tenho que selecionar tudo e dar um Ctrl V, ok? Da mesma forma, a distância. Nós vamos copiar aqui e colar aqui, ok? Eu venho, já salvo, tá? E a projeção. A nossa projeção, o que quer dizer? É o dado, né, do nosso imóvel, do avaliando, no caso. E aqui, no caso, é 4,5 quilômetros, né, de distância ao mar. Ok? Então, a gente vem aqui, 4,5. Ok? Então, o primeiro passo, né, foi a introdução dos dados, correto? E tá certinho. Beleza? Correto a gente vir, dar uma olhada, ver se está selecionado, tá tudo certinho, correto, bacana. E aí, nós podemos fazer uma primeira verificação, tá? Que é o que? Exibir variáveis, ok? Que é o que? Nessa primeira verificação, nós vamos ver a relação, tá? Gráfica no caso aqui, da distância do polo valorizante e valor unitário, ok? Ele está falando que o valor unitário, nesse caso, é mais caro, perdão, não, ele está invertido aqui. O valor unitário, ele fica mais caro conforme diminui a distância, tá? Então essa relação aqui está correta. E aí ele tem a dispersão aqui dos dados em volta da nossa reta, tá? Então, a princípio, tá tranquilo. Segunda verificação, eu poderia vir quando eu precisar conferir. Olha, será que eu configurei certos tipos de variáveis? Eu venho aqui em variáveis, incluir variáveis, vai ter o modelo, vai ter, se eu precisar incluir novas variáveis também no decorrer, ou enfim, excluir, vai ser aqui, e dá para configurar novamente por aqui. Bacana? Ok. O próximo passo, tá, vai ser o seguinte: ferramentas, calcular. Ok. Aqui, o que nós vamos verificar? Primeira coisa, a valor unitário, tá? Ele sempre vai ser dependente, né? E aqui o resto vão ser variáveis independentes. No caso, é uma regressão simples, só temos uma variável. Se fosse várias variáveis, seria uma regressão múltipla, né? Ok. Então, o valor unitário nesse campo de restrição, ele sempre é positivo, correto? E aqui o programa nos deu que a princípio que a distância ao polo valorizante é negativo. O que isso quer dizer? Às vezes ele coloca assim, tá? Mas se tivesse assim, é o que, ó? Quanto maior a distância, maior é o valor unitário, mais valoriza. Não é? Então é uma relação inversa. Então, se o valor unitário sempre é positivo e a relação é inversa, quanto menor a distância, maior a valorização, aqui é negativo, correto? Temos que fazer essa análise por nós mesmos. Aqui no tipo, né, sempre a gente deixa todas as regressões, tá? Pode deixar marcado aqui. Nas transformações, né,
que a norma preconiza? Ela fala o quê? Sempre optar a princípio pelas mais simples, que seria a inversa e a logaritma. Sempre, por padrão, vamos deixar essas duas habilitadas a princípio, tá bom? E para criar o nosso modelo, para fazer a estimativa do nosso modelo. Aqui também é, não vamos, não vamos mexer, tá? Aqui, ó, perdão. Aqui ele colocou como estimativa. Para nós, o nosso modelo é regressão, ok? E aqui não vamos alterar, tá? Não vamos alterar, não vamos alterar. Ok, bacana? Esse é o primeiro preset, tá? Esse é a primeira, na verdade seria a segunda configuração que vamos fazer do programa, ok? Podemos clicar então em calcular, tá? E já vamos ter aqui o nosso modelo, equação de regressão. Aqui nessa janela, ele traz para nós o resumo das principais informações que nós precisamos, tá? Que nós já vamos analisar, né? E quais seriam elas, né? Nós já calculamos a maioria delas manualmente pelo Excel e vamos dar uma olhada agora como é que o programa facilita a nossa vida, tá? Vamos lá. Ele está falando que aqui, ó, que a significância, né, é de 1%. Top. Então, ele é um 2,5. 2,5, né, em relação ao grau 1, 2 e 3, correto? O F calculado, né, ele deu aqui, no caso, 163. Né? Esse F calculado, ele não é normativo, mas por experiência, né, sempre que ele dá abaixo de 20, correto? Ele vai indicar um problema ou inconsistência no nosso modelo, ok? É um alerta já. Aqui ele está dando 163, tá muito bacana. Ok? Desvio padrão. Aqui outliers, tá? O que seriam eles? Nós temos a nossa faixa de resíduos, né? E às vezes existem dados que estão extrapolando, né, essa faixa de resíduo. Então, aqui ele indicaria nesse zero a quantidade de dados que está extrapolando e o percentual, tá? No caso de outliers, a norma permite até 5%, né? Não pode ultrapassar. Também é outra informação que a gente já verifica logo de cara, ver se está atendendo ou não. Então, se tiver ultrapassando, aí a gente aprofunda a análise depois para identificar qual dado, como proceder no caso. Bacana? Então aqui está tranquilo a princípio. Aqui também está bacana, tá 85, 85 e 100, tá? Por padrão, seria 68, 90, 95, tá? Pode melhorar, mas vamos lá. E aqui ele já deu, ó, valor total, máximo, mínimo, amplitude. A amplitude tá bacana, ela tá em 16,23%. A amplitude, né, por norma, a gente abaixo de 30% é grau 3, até de 30 a 40 é grau 2 e 40 a 50 é grau 1. Acima de 50 não tem precisão o nosso trabalho, nosso modelo, no caso, e ou refaça, né, para até encontrar, melhorar o modelo e enquadrar em um grau de precisão, ou nós vamos ter que explicar o porquê que, por mais que não tenha precisão, temos que informar aquele valor, enfim, tá? Sempre justificando no laudo. Bacana? Aqui, né, ah, aqui deixou como regressão, podemos deixar como estimativa regressão, porque a gente configurou lá, tá? E aqui, se for mudar, tá? Deixa eu ver. Aqui é nosso coeficiente de determinação, tá? Nosso coeficiente de determinação, que seria o R ao quadrado, tá? E o de correlação, que é a raiz do R ao quadrado. Nós, deixa eu mostrar aqui. O exercício resolvido. Aqui o R ao quadrado, bacana. E no caso, né, ele deu 86,54. 86,54. Ele tá diferente, tá divergindo. Tá, vamos ver por quê. Correto.
mas é o nosso R ao quadrado. E aqui eu acabei... Ah, não, eu coloquei. Eu acho que eu não coloquei na primeira aula, depois eu corrigi a planilha. E aqui é o nosso coeficiente de correlação, tá? Nosso coeficiente de correlação nada mais é, esse aqui é R ao quadrado. O nosso R, ele tira a raiz do R ao quadrado, tá? Então a gente pega e tira raiz de 86,54%. Bacana? E dá esses dois valores. Ok. Aqui a gente aplica a princípio, tá? E verifica o nosso modelo, tá? Aqui, né, quais são as ferramentas que nós vamos analisar agora? Dentro da aba de ferramentas, se eu clicar em modelo, vai voltar aquela tabela, tá? Lembra que a gente configurou transformadas somente inversa e logaritma, então ele procurou para a gente as mais simples, e aqui ele especificou a transformada. Bacana? Então a gente dá OK. Equação. A equação aqui no caso, tá? Aquela equação que a gente acha pelo gráfico no Excel, gerando diagrama e tudo mais aqui, tudo certinho, né? Aqui nós vamos ver equação, função estimativa ou de regressão, tá? Ele tem as duas opções, ok? Podemos analisar também aqui dentro de equação, né? Qual que é que, graficamente, qual que é que o programa utilizou, né? Então, a estimativa de distância para a distância ao polo valorizante. Então, aqui no caso, olha, é o preço em relação à distância, ok? O preço sempre na vertical e as variáveis sempre na horizontal. Então, ele fala que quanto menor a distância, quanto mais próximo de zero, mais caro é o imóvel. Então, é uma bacana, é uma relação correta, ok? Veja, a diferença dos valores, tá? Aqui ele adequou, ele melhorou, né, os valores e chegou batendo 97 e 98% aqui, porque ele utilizou a logaritma nesse caso, tá? Eu vou mostrar depois como é que a gente muda para deixar igual. Bacana? Aqui, ó, se tivesse outras variáveis, era só ir para o lado que ele ia sempre mostrar a relação do valor em relação àquela variável, tá? Seria aqui. E aqui no caso, né, não tem nada vermelho, tá? Por quê? Isso indica que, a princípio, a nossa relação, né, tá correta. Vou dar um exemplo. Se aqui no caso eu tivesse colocado a distância ao mar como positiva, vou calcular, ficou vermelho. Por quê? Ele indica, olha, tem alguma coisa errada. Foi colocado, foi setado, foi configurado alguma coisa errada, aparentemente, tá? Então é um alerta, ok? Então, como nós sabemos que aqui é uma relação invertida, tá bacana, ok? Bacana, ele voltou. Próximo passo, nós estamos em equação, vamos analisar os resíduos, tá? Aqui, né, tá. Aqui nos resíduos, a gente já viu que não existe nenhum outlier, tá? É zero. Então, todos os nossos pontos, se eu apertar Ctrl N, ele vai mostrar os números, tá? Ctrl N de novo, some o número. Esses números são os dados, né? O número de cada amostra, né? Representado graficamente. Bacana? Então, aqui, vejam, o limite, tá? Que ele está colocando aqui, então, para resíduos, é 2, correto? 2 para baixo, mais ou menos 2, ok? Aqui temos que analisar o que? A homocedasticidade, né, do nosso modelo, dos nossos dados. É uma análise gráfica que temos que realizar e analisar se os dados estão dispersos aleatoriamente. Eles não podem estar concentrados em um ponto aqui e um isolado, enfim.
tá? Então é uma análise mais gráfica, é mais tatuado, tem que ter mais tato, né? Com o tempo a gente vai analisando e pegando melhor como é que funciona, ok? Mas a princípio, novamente, nós temos todos os dados dentro dos parâmetros, ok? E uma análise posterior, caso venha ocorrer, né, que tenha um, dois, três dados extrapolando aqui os resíduos, tá? Nós podemos ir em distância de cookie, tá? E analisar também se ele está ultrapassando, né, o limite de um. Provavelmente, quando temos dados discrepantes, ele vai estar extrapolando aqui e a gente vai conferir aqui, ele também vai estar ultrapassando aqui, muito mais, ok? Então, a princípio, também a distância de cookie é um parâmetro para nós verificar qual é que está mais longe, né? Bacana? Resíduo relativo. Aqui a gente viu que no caso, aqui também é Ctrl N, o set, tá? Se eu quiser saber qual que seria o set, ele está indicando aqui que o set é o mais longe, correto? Com 3,24%. Ok? Então, resíduo ok. Aderência, tá? Aderência. O que nós vamos analisar aqui? O que vai importar para a gente, a princípio, é a sobreposição dessas duas retas, correto? É uma reta, às vezes é um pouquinho difícil de enxergar de cor amarelada, mas tem uma amarela e uma vermelha. Quanto mais sobrepostas, melhor. Quer dizer o quê? Que aquela variável é, é maior a força, né? Maior a influência que aquela variável exerce sobre a formação do preço. Bacana? Do que o modelo exerce em relação ao preço. Tranquilo? E aqui também nós podemos ver que os dados estão dispostos um pouco para cima, um pouco para baixo, né? Das linhas, correto? Como nós já falamos, temos o valor de mercado, ou a média no caso, e o valor sempre é exercido acima e abaixo do valor de mercado. Então, é normal ficar assim, ok? E aqui, como nós vimos, essa aqui é normal, né, fazer o formato de um sino, correto? Bacana? Próximo passo, tá? Que essa análise quer dizer? Às vezes nós vamos encontrar modelos a princípio que a reta amarela vai estar cortando assim, ó, aqui. Então isso aí já indica que a aderência não está bacana. Tem que melhorar o modelo. A gente vê aqui também resíduos relativos e vê qual é o dado que tá dando maior resíduo. Então a gente vai vendo e vai marcando. Aqui seria, no caso, né, em relação à aderência, o 7. Se fôssemos ver lá o que está mais distante, também é o 7, tá? Aqui também é o mais distante, é o 7. Se fosse necessário melhorar, né, o nosso modelo, seria uma indicação já, olha, toma cuidado ali, esse dado pode ser que é melhor fazer uma análise da amostra sem aquele dado, tá? Enfim, aqui em projetar, né, a gente analisa, a princípio, o valor médio, né, que a nossa equação nos forneceu, e a amplitude, ok? A amplitude aqui vai ser, como nós vimos do modelo, 16,23, correto? Então, é esse mais esse que vai dar o valor de 16,23, é a nossa amplitude. Então, nós verificamos que o valor total, né, do metro, o valor total aqui, ele deu, mas seria, no caso, unitário, né? Seria 2.459 e 18 e depois para cima e para baixo, ok? Tem um intervalo de predição, tá? E depois o campo de arbítrio, ok? O que isso quer dizer? Quando precisamos especificar, nós sempre vamos preferir que nos fornece o menor intervalo. Então a gente vê que o menor intervalo seria qual? Tá? Aqui o campo de arbítrio ele põe de 2.820 de 2,90 a 2.828, correto? E aqui no caso, o nosso intervalo de predição
ele estabelece 1,970 até 3,68. Nós vamos dar preferência, no caso, pelo campo de arbítrio. Bacana? O nível de confiança aqui, como nós vimos, por norma, sempre é 80%, tá? Sempre, correto? E aqui ele dá a correlação. Bacana. Deixa eu ver. Aqui, ó, é o nosso modelo de regressão linear, tá? Como nós vimos, tem outros tipos de estimativa, redes neurais, tudo mais, papá, papá. Porém, nós não utilizamos essas abas, correto? É sempre regressão linear. Legal? Então, deixa eu ver aqui, ó. Creio que eu já expliquei basicamente tudo, a primeira parte. Aqui, regressão, seleção, estimativa, função, logaritmo, ok, calcular, tal, tal. Vejam, vamos lá. Lembra que eu falei que existia uma explicação por que que os nossos valores realizados ali no exercício pelo Excel e pelo programa estavam dando diferença, né? Nós realizamos ali o cálculo pelo Excel, nós estipulamos o tipo de regressão linear, correto? Então, nós não utilizamos no Excel nenhuma fórmula logarítmica, tá? E aqui ele estava especificando a fórmula logarítmica transformada, tá? Então, novamente, deixa eu colocar lá. Aqui, ó, se eu colocar, selecionar essa, tá? E colocar alto, ele está dando uma logaritma aqui, ok? Como é que eu consigo perceber essa diferença, tá? Se eu ver aqui, eu posso especificar ou somente invertido ou normal, tá? A princípio, eu vou desmarcar isso aqui, tá? E verificar o que? Eu vou em equação. Olha, veja, a nosso gráfico do Excel, ele ficou bem parecido agora, é uma reta, tá? É uma reta, é a análise da reta. Regressão linear. Bacana? Aqui podemos analisar novamente resíduos, tá? O que acontece quando nós não optamos por deixar habilitada ali uma equação logarítmica, né? Acontece que, no caso, o outlier, ele está 0 e 0%, ok? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Porém, nós vimos que aqui tem tá? Tem um dado ultrapassando, que é o dado 6. Bacana? Não é que, olha, não pode. É um alerta muito grande. Atenta-se para isso, que esse dado 6 pode estar dando problema, correto? Então a gente sempre dá uma verificada nisso, beleza? Aqui eu vou pôr em ordem, estimativa, resíduo relativo, tá? Em ordem. Tá. Na aderência, novamente, aqui verificamos que a reta amarela ela se distanciou, né, da vermelha. Então isso indica que esse modelo ele é menos explicativo assim para o preço, né? E verificamos também que a disposição dos dados de mercado em relação à média, né, da estimativa se distanciou. Então isso nos informa que, olha, esse modelo comparado com o outro, né, é é pior, né? O outro modelo explica, tem um poder de explicação muito maior do que esse modelo, né? Bacana? Então aqui a gente verifica a questão aqui, né, da sobreposição das retas e os valores, né? Então aqui, olha só,
O valor médio, 303, qual que é o valor? Acho 303,50 aqui. Agora bateu, arredondou aqui, mas tá bem próximo, tá? Bacana? Então, nós verificamos que tanto no Excel quanto no programa é possível chegar basicamente ao mesmo resultado, correto? Porém, a forma é muito mais simples, muito mais fácil, principalmente quando a gente tem que fazer o saneamento das amostras. O que seria o saneamento das amostras? É quando nós temos que eh, verificar, nós vamos usar critérios para isso. Olha, essa amostra ela está muito discrepante, né? Ela está extrapolando, né, a média ali, no caso, da amostra total, né? Aquele dado está extrapolando a média da amostra, ok? Então a gente vem e desabilita no programa. No Excel, a gente tem que excluir a linha e recalcular tudo de novo, né? É um trabalho muito, muito maior, é muito mais demorado, enfim, chega a ser, dependendo da quantidade de dados e quantidade de variáveis, muito cansativo, tá? Então, é basicamente essa a diferença. Bacana? Vou pôr para carregar aqui e já volto. Então, só para a gente finalizar, né, nós vimos que dá para melhorar, né, o nosso modelo. Primeira opção, né, nós verificamos aqui que existe, então, um dado acima, né, extrapolando aqui o limite de Cook, correto? E a gente vê que é o elemento 7. Primeira análise que a gente pode fazer, correto? Em relação existe a correlação também. A correlação aqui, tá? Ela tem que ser acima de 80% em relação à variável independente e a dependente. Quando nós trabalhamos com duas variáveis ou mais, a correlação entre as variáveis independentes, a gente já viu que não pode ser acima de 80%. Quanto menor, melhor, correto? E aí a gente, caso extrapole os 80%, a gente ou tem a opção de desabilitar ela, e, enfim, vamos fazer uma análise mais para frente disso aí também. Aqui no caso, valor unitário, nós verificamos que, olha, a correlação do valor unitário, né, que é a variável dependente em relação aqui à distância ao polo valorizante, é 0,93. Está muito acima, né, dos 80%. Então tá bacana, tá muito legal, correto? Ah, vamos lá, vamos fazer o exemplo, vamos calcular de novo, e aqui agora, né, vamos habilitar aquela opção logaritma, ok? Bacana. No Excel, não, que a gente já realizou aqui, eu vou pegar, eu vou copiar, e aqui eu vou até, deixa eu ver, vou dar 2 cliques, vou colocar exponencial, correto? Exponencial. Aqui no caso, vou desmarcar e marcar de novo, tá? E ele vai ter atualizado a nossa equação. Bacana? Aqui no caso, nós temos a nossa nova fórmula, né? A nossa nova equação e nosso novo R quadrado, né? O poder de explicação que essa fórmula, que esse modelo, né? Que a influência da distância exerce em relação à formação do preço do imóvel naquela região, ok? Para verificar se a nossa relação, se a nossa equação encontrada aqui foi de acordo, nós podemos analisar 2 pontos a princípio. Olha, nosso R quadrado aqui, ele é percentual, correto? Então vamos deixar ele para baixo aqui. Ok, vamos deixar aqui 97%. Ok? E o nosso R, já vimos que R igual a raiz, tá? Quadrada do R quadrado, correto? 98, portanto 98 e 51, ok? Então, nós vamos pegar e comparar com os valores dados pelo Sysdeia. Vejam, aqui no caso, 9704, 97039, ele arredondou, tá? Então tá correto, é a mesma estimativa. E o R, né, que é o fator de correlação, ele foi para 98,51, 98,51, tá?
Tá bacana. Aqui no caso, o valor encontrado, ele foi para 2.459. Deixa eu ver. Tá, a gente não chegou a fazer isso aí. Porém, dá para fazer também, tem que substituir a fórmula aqui, correto? Mas a amplitude aqui permaneceu, veja, a amplitude permaneceu em 16,23, ela também estava em 16 ponto alguma coisa. O outlier aqui, ele é inexistente, 0%, aqui 85, 85 e 100, tá até que bacana. Aqui, o F calculado muito acima de 20, a significância é menor ou igual a 1%, tá bacana, beleza? Então, é isso aí. O que que a gente pode verificar? Verificar aqui a correlação, né? Aqui, a correlação que estava, se eu não me engano, em 97%, ela foi para 99%, utilizando a transformada logarítmica, tá? No valor unitário. Então, essa fórmula, né? Ela expressa muito mais a realidade, né? É muito mais explicada pela fórmula, né, equação logarítmica do que a normal, correto? Bacana? E aqui, ó, novamente, constatação que está utilizando a logaritma é simplesmente a curva gráfica, correto? E aqui permanece a mesma coisa, distância embaixo e o valor, né, horizontal distância e o valor na vertical, eixo Y, correto? Ah, deixa eu ver se tem. Aqui permanece dentro. Aqui a gente resolve o problema da distância de Cook, tá? E não precisa mexer. Por quê? Vamos lá. Aqui, qual que seria a outra opção? Tá? Qual que seria a outra opção? Ah, já faz parte de saneamento de dados de amostra, correto? Nós verificamos, se a gente for aqui e verificar, lembra que tinha algum indício que estava de alguma coisa errada, né? Ah, quando a gente for fazer a próxima aula, que vai ser questão de saneamento de dados, nada mais do que, olha, tem dados discrepantes na nossa amostra, nós vamos analisar, verificar, se sim, a gente exclui ele e refaz os cálculos. Olha, e agora, tem dados discrepantes na nossa amostra? Se não, a gente parte para o cálculo, né? Continua para a parte de cálculo normal que a gente já viu e vai detalhar melhor ainda. Aqui no caso, né, nós analisamos que o valor unitário é 3, 5 mil, 1, 3, 2. Esse 6, ele está batendo 10 mil. Olha, é muito acima, né, dos outros valores, correto? Em primeiro momento, nós tentamos, né, daquela forma, por uma equação, ajustar todos os parâmetros e explicar, né, através do modelo, essa correlação do valor e da variável. Conseguimos? Ok, bacana. Se não, a gente vem e analisa, pô, ele está extrapolando muito, mas muito, tá? Então, no caso, por quê? A distância é zero. Então, o valor dele é muito maior. É muito maior. Ele é beira d'água, correto? Então, o valor unitário dele é muito mais caro. Então, a relação, ela é correspondente com a realidade. Mas vai ter horas que a gente vai precisar, vou dar um exemplo, vir aqui e desabilitar, por exemplo, esse, correto? E vir salvar ferramentas e calcular tudo de novo, correto? Para ver se a nossa amostra aqui, se o nosso modelo, se o nosso novo modelo melhora ou piora, correto? Então a gente vê que a amplitude aqui no caso, desabilitando ele, caiu para 13, o valor variou de 2.400 para 2.500, não teve muita alteração, outliers inexistente, aqui veio para 66, aqui deu uma melhorada na distribuição dos resíduos, tá? Tava, se não me engano, 80, 85, 90, 100, 100. Aqui o padrão é para ficar 68 de referência, 68, 90 e 95, tá? Aqui continua bem alto, porém aqui a significância aumentou,
correto? Então, a gente vai equilibrando a nossa amostra, correto? E vamos fazendo essas tentativas e erros, correto? E aqui eu vou dar aplicar. E novamente, a gente ou vê aqui em modelos, equação, analisa, vê se está correto. A fórmula aqui, a equação vai ter alterado, né, do que está calculado no Excel. Nós subtraímos uma amostra, então todos os demais parâmetros serão recalculados, ok? Nós vimos aqui que não tem realmente outliers, ele fala que não tem, era inexistente, zero, correto? Aqui, todos para baixo de 1, tá? A aderência, tá? Melhorou e muito, tá? Melhorou, tá muito mais sobreposta, correto? E aqui o valor final. Ok? Correlação foi para 99, nós já tínhamos atingido, no caso, 99%. Ok? Vamos fazer um teste aqui. Aqui, só deixar ali. Tá, caiu para 97, veja. Somente a normal, né? A transforma normal, a correlação dele diminui, né? Continua, né, a mesma coisa, ela está bem inclinada, isso aí é bem importante. A inclinação, né, dessa reta, ela indica a força, né, que a variável exerce, a influência que a variável exerce na formação do preço. Caso tenhamos aqui uma linha quase na horizontal ou quase na horizontal, seja para baixo, positivo ou negativo aqui, é a indicação de que aquela variável não exerce ou exerce pouca influência na formação do preço. E a gente vai lá e tira ela do nosso modelo. Ok? Resíduos, correto? Tipo, tá para baixo. Veja, antes, quando nós não utilizávamos a logaritma, né, tínhamos aqui extrapolando o limite de Cook, a distância de Cook. Agora não temos mais. Todos os pontos também estão dentro aqui dos resíduos, tá? Na distribuição dos resíduos. Aqui nós já vimos projeção, correlação e equação. É isso aí. Nós fizemos uma análise assim, mais aprofundada, eu diria, né? Com o Cisdeia, correto? Nós vimos que a utilização de um programa, né, no caso aqui em específico, o Cisdeia, em detrimento à utilização do Excel, é vantajoso, é muito mais rápido, é muito mais ganho de tempo, tudo melhorado, né? Imagina você ter que analisar 45 dados, né? E ter que ficar e vai na planilha, seleciona, coloca para baixo, coloca para cima, né? Filtra, vai ver os resíduos manualmente, enfim, é muito mais trabalhoso, né? Igual a gente vai ver daqui para frente. Sempre vou procurar passar o exercício no Excel e comparar com os resultados do programa. Tem que bater. O programa, né, é a nossa confiança aqui, o nosso forte. Por quê? Colocando, inserindo os dados corretamente. Claro, temos que saber analisar esses dados, mas inserindo os dados corretamente, não tem como o Excel, os valores do Excel estarem divergentes, correto? E até o momento a gente viu que está tudo alinhado, está tudo batendo. Bacana? Então esse aí foi o nosso primeiro exemplo, tanto Excel quanto no Cisdeia. Bacana? E é isso aí, vamos, bora pro próximo. Valeu, te espero na próxima aula.